Tá. Então, hoje nós vamos iniciando agora a nossa discussão sobre o capítulo 6º, A Visita ao Cárcere, do livro 50 anos depois, de Emmanuel, escrito através da psicografia de Chico Xavier. Kátia, você que é uma assídua ouvidora de livros, você ouviu esse capítulo? Você me pegou, hein? Puxa, não ouvi. Não me preparei hoje para esse capítulo, não ouvi. Sinto muito! Alguém gostaria de comentar? Kátia, você não me salvou hoje. Por quê? Você também não ouviu? Mas eu já confessei, antes de começar. Eu ia ficar aqui quietinho, o Luiz, foi lá e colocou o dedo na ferida. Então tem uma novidade para vocês, eu também não li. É sério? Senão, o que eu estaria fazendo aqui, esse mal dirigente de um capítulo de livro, né? Então, vamos... Eu também não li, mas sabe por quê? Porque ele pegou o livro, tá? Isso aí está em PDF e hoje ela está querendo me incriminar de alguma maneira. Bom, então vamos lá. Apareceu olha que interessante, apareceu uma palavra que eu desconhecia. Então, quando eu não conheço a palavra, eu vou até o dicionário, que é penates. Alguém tem ideia do que é penates? Porque o Ovídio Lúcius retorna aos penates. Penates é uma palavra antiga, que significa casa dos pais. Olha só. Então, Emmanuel é muito rebuscado nisso, né? E aí, voltando para a casa dos pais, em Roma, lembra que ele estava lá com a Cláudia Cláudia Sabina, projetando, construindo lá a mansão lá do imperador, né? Então, aí ele retorna e aí ele fica sabendo da prisão do Nestório e do filho Ciro, que as coincidências da vida levaram a se reunirem, né? Tanto o Nestório como o Ciro. Então, de cerca de 300 pessoas que foram presas, 35 não abjuraram e permaneceram presas. O que seria isso? Negar a fé em Jesus, no cristianismo. Então, eles ficaram presos lá. Então, eles teriam que fazer uma negação, né? Abjurar em frente a uma estátua, uma imagem de Júpiter Capitolino. E aí, de todos eles, 35 permaneceram. Aí vai o Ovídio Lúcius, porque ele não acreditava que o Nestório era cristão. Imagina, levar um cristão para dentro do lar dele, para dentro do local de trabalho dele, aquilo era morte para ele. Então, o que ele fez? Foi até lá. Foi na prisão, mas antes ele reprimiu a esposa por ter permitido, a Alba Lucínia, né, por permitir que a filha Célia, né, fosse na reunião dos cristãos. Então, ela também poderia ter sido presa. Bom, aí vai o Ovídio Lúcius e conseguiu visitar o Nestório na prisão Mamertina, que fica no Fórum Romano. É interessante essa prisão, como ela foi construída, depois como é que ela virou prisão. Tem toda uma história em torno disso, muito, muito interessante. Bom, aí vai até o nome, né? Que o nome não se consegue saber, desde Marte, né? Tem a ver com Marte, em referência a Marte, só que num idioma mais antigo ainda, como também os imperadores que passaram, né, por lá. Então, ele encontrou os filhos, né, quer dizer, o pai e o filho, magros e desfigurados. Imagina ficar lá alguns dias naquela prisão. Então, é quando o Nestório confirma que ele é cristão, sim. Quando o Nestório pergunta, quando o Ovídio Lúcius pergunta, aí o Nestório fala que realmente ele era cristão, né? E aquilo foi a morte para ele, né? Imagina. Aí ele fala, né, o Ovídio Lúcius fala que 13 dos que estavam presos, dos 35,
iriam ser banidos perpetuamente, ia embora e virar escravo em algum outro lugar, mas não voltaria mais para Roma. E 22 seriam supliciados, iriam para o circo romano. E Euvídio faz uma tentativa para que ele abjure, né? Mas só que foi em vão a tentativa, porque ele realmente não... Tem uma frase que eu tirei, a frase é de Nestório, na íntegra. Olha o que ele fala, a resposta dele, com todo carinho, porque Nestório era muito atencioso e agradecido a Euvídio Lúcius. Então ele fala assim: se o mestre de Nazaré deixou que o imolassem na cruz, puro e inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de escusar ao sacrifício quando me sinto cheio da lama e do pecado? Então, essa frase aí ela é interessante para mim, porque que eu tirei, primeiro pela postura dele, de mostrar que ele realmente não tinha interesse em abjurar, porque Jesus, que não tinha nada a expiar, foi lá e foi sacrificado, né? E aí tem um pedaço aqui nesse que ele fala assim: pela redenção de todos os pecadores deste mundo. Isso dá uma confusão, né? Então dá a impressão que ele foi lá e, através de ter sido sacrificado, né, crucificado, pronto, limpou todos os pecados do mundo. Aí está todo mundo zerado, né? Então, essa é a confusão que se fala, que se acha, né, que se discute, quando, na verdade, eu vejo que sim, ele trouxe a redenção para os pecadores, mas através do exemplo, através do evangelho. Então, cada um teria que fazer a sua parte. Então, não é que ele ia lá e iria ser sacrificado e pronto, zerado todo mundo. Então, essa frase, para mim, foi muito importante. Primeiro, da postura dele, e Nestório ter dado essa resposta. Esse era o argumento forte dele, né? E segundo, esse ponto na frase que fala da redenção dos pecadores, né? Bom, aí mais para frente, Nestório pede, ele fala: se eu não posso sair daqui, e eu não vou sair daqui, eu peço pela vida do meu filho. E ele vai embora, ele some, ele não olha nunca mais para aquela criança que é um anjo, né? Que era a Célia, que fez isso, foi isso que fez com que Euvídio tivesse um ódio mortal pelo Ciro, né? Filho de Nestório, porque ele também era escravo, ele tinha sido libertado, né? Era um escravo liberto, só que um dia ele pega a filha conversando com o escravo. Então, isso bastou para que ele desenvolvesse todo esse ódio aí, tudo dele, né? E mandou ele para as galés. E aí, o mundo dá muitas voltas, ele acabou voltando para Roma. E, bom, Euvídio Lúcius não se comove e sai. Aí, nesse ínterim, o Hélio Adriano convida a família do Euvídio Lúcius para fazer uma celebração em agradecimento pelo que ele fez lá na mansão dele lá, né, lá em Tibur. E aí ele se convida para ir no casamento do filho, da filha do Euvídio, né, que é a Euvídia, com Caio Fabrícios. E nessa oportunidade ele dá de presente para os noivos uma propriedade em Capua, né? E isso, tu imagina que primeiro que o imperador vai na festa de casamento e segundo que ele dá um presente desses aí para os noivos. Então era a glória, eles estavam no auge, né, dos favores imperiais. Bom, a Célia definhava a cada dia, tanto que ela nem foi para essa celebração lá do imperador. E para os olhos do Euvídio Lúcius, ele tinha uma filha que brilhava, que era Euvídia, e outra que se apagava a cada dia, na tristeza, na dor, tal. Aí, o avô, Neio Lúcius, ele vai até o Euvídio pedir autorização para que levasse a filha do Euvídio, né, a neta dele, para visitar tanto Nestório quanto Lúcio, ou quanto o filho Ciro. E o Neio Lúcius foi convincente, conseguiu a permissão,
a contragosto dele, né? E foram para lá, que não precisa dizer, né, que os dois ficaram exultantes de ver a Célia e o Neio Lúcio. Né? Bom, o Ciro comenta com a Célia que teve um sonho, e nesse sonho ele pede para a entidade luminosa que estava lá no sonho que ele tivesse a oportunidade de voltar, né, como um bebê, para os braços da Célia. Né? E então que ele retornasse lá. E aí ajuda até para imaginar o que vai acontecer, né? Mas só vamos parar por aí, tá? A Kátia só está rindo ali, né? Mas é muito importante um ponto aí que o Ciro faz a Célia prometer que ela teria que amar a vida, ter fé e esperar por ele. Porque na tristeza que ela estava, estaria muito fácil dela, por exemplo, não, estaria fácil dela ceifar a vida, a própria vida. Né? Então ela consegue que ele consegue e a Célia prometa para ele. Então esse é o capítulo, a visita ao cárcere. Na verdade são várias visitas, né? Tanto do Ovídio Lúcio quanto o Neio Lúcio e mais a Célia. Foi isso aí, tá? Alguém tem alguma coisa contra ou alguém que leu há anos atrás e lembrou de alguma coisa e gostaria de falar? Por favor. Alguma contra é ótimo. Alguém tem alguma coisa contra? Fale agora ou cale-se para sempre, né, Luiz? Muito bem, agora a gente vai... A Verinha acho que tem alguma coisa para falar, não tem, Verinha? Se balançou a cabeça? Não? Aqui com a minha cabeça. Eu acho que esse capítulo aí mostra muito a questão do respeito que o Nestório começou a entender, né? De não negar Jesus, ele que numa encarnação passada, né? Fez tudo o que fez. Então a gente já pode ver que como um sinal assim de que, nossa, todos nós temos jeito, né? Nessa vida. Né? Mas peraí, então, quem foi Nestório? Agora você falou, na encarnação passada. Ele... né? Foi quem? 2000 anos. Públio Lentulus, no 2000 anos. Emmanuel. Ah, sim, mas você sabe que eu não achei que o Públio foi tão mal assim. Ele não. Começo, sim. Sabe, Né? ele teve erros de julgamento, né? Sim, fez bastante. Posso? Negou o cristianismo, né? Durante muito tempo, participou. Isso, erros de julgamento com a esposa, né? 25 anos. É. Mas ele não era um carrasco, apesar que teve aquele problema com o escravo, né? Ele não era uma pessoa má, mas eu digo que ali, no momento que ele, desta encarnação, que ele precisou testemunhar realmente ser fiel, né, a doutrina de Jesus, né, o cristianismo, além dele, pelas atitudes dele, não era só através da palavra, né, que ele pregava nas catacumbas ou fazia, ele vivia o cristianismo na conduta dele, de não se revoltar. Ele era um homem livre, foi escravizado, então ele não se revoltou. Depois ele teve a resignação. Então, assim, isso para mim mostra que quando a gente entende da perspectiva de reencarnação, de melhoria, de evolução, que todos nós passamos, né? Aí, hoje eu vivo a minha melhor encarnação. Que bom! Então, hoje, nessa encarnação, eu já adquiri certas virtudes que talvez na outra eu não tenho, mas aí eu olho para as minhas más tendências e sei que eu ainda tenho outras a melhorar, e que talvez numa próxima já vai vir também uma coisa mais atenuada. Então, isso para mim como Públio, fica muito boa, assim. Ele, como Públio, ele já no final da vida, ele já reconhecia o erro dele, né? Ele já conhecia, ele já procurava Cristo, né? Eu vou jogar um pouco de água fria aí no seu julgamento dele, porque, aliás, quando eu desencarnar e tiver problema de consciência, eu vou pedir para que você seja a minha juíza, porque a sua misericórdia é algo assim infinita. Quem? Eu? Eu? Sempre Ai, não achei que ele foi tão malzinho assim, aí, não. tá. Nossa, foram os que tiraram os olhos dele, né?
Nossa, aquilo é maldade, barbaridade. Você vai falar para mim assim, vai falar, não, o Luiz não foi tão malzinho assim, vamos dar uma chance. Então, por isso que eu vou recomendar você, tá? Mas, olha, Ana quer falar, ó. Mas, desculpa, pode. Ana, pode falar. Não, eu vou fazer um coro com a Kátia um pouquinho, porque tem aquela pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim sobre o arrependimento, capítulo que fala sobre arrependimento, né? E logo uma das primeiras perguntas eu ia pegar, mas está lá longe. O Kardec pergunta assim se vale a pena se arrepender, se tem diferença entre se arrepender em vida ou se arrepender desencarnado, né? Quando vem esse arrependimento. E os Espíritos falam que se a gente soubesse o valor do arrependimento e se arrependesse enquanto encarnado, a gente daria passos assim muito grandes em relação ao arrependimento quando a gente desencarna e vê o que a gente podia ter feito. E eu acho que é isso que passa entre o há 2000 anos e os 50 anos depois, né? Porque ele tem um arrependimento muito sincero quando ele fica cego, né? Ele tem a frase que ele fala é muito bonita, né? Que ele fala que se ele tivesse amado verdadeiramente, então quando ele percebe isso, é o arrependimento. E eu acho que isso se traduz no que está acontecendo nos 50 anos depois, né? Então, daí eu faço um pouco o coro da Kátia. Eu acho que isso mostra, até porque daquela discussão dos anos, né, que se passam entre uma reencarnação ou outra, como que ele conseguiria, né, vamos dizer assim, esse salto tão grande, né? Foi a única explicação também que eu achei. Então, quanto a realmente ele se arrepender de tudo isso, eu concordo plenamente isso aí. Né? Mas o que eu queria colocar de água fria aí nesse coitadinho, né, de Publio Lentulus, coitadinho de Emmanuel, ele no começo do livro, há 2000 anos, e mais para frente, ele fala do sonho que ele teve, que ele era o avô dele, que ele era o Publio Lentulus Sura, e a diversão dele era cegar as pessoas, que eu fiz o spoiler, aí quase me tirar do grupo, né? Mas, então, ele não era flor que se cheirasse. Quando nós vamos entrar agora no estudo do nosso lar, nós vamos ver a Laura, né? A senhora Laura, um amor de pessoa, mas ela conta que ela e o marido, né, o Vicente, quando desencarnaram, tá, eles passaram por um processo durante 2 anos, né, de Ricardo, não é? Era Ricardo, eu acho. Ricardo, ele era para reviver as memórias, e eles conseguiram, por autorização, relembrar das memórias de 300 anos passados. Aí quando ele quando comenta lá tal sobre por que do 300 anos, porque os espíritos superiores achavam que eles não tinham estrutura para aguentar relembrar-os abaixo de 300, lá para trás de 300 anos. Então, a nossa história não é de flores, não é de, né? Nós fizemos por merecer, por estar aqui, né, nesse planeta, e não num planeta mais evoluído, mas nós estamos trabalhando para que a gente vá para um outro mundo melhor, né? E até achei muito, numa das discussões, né, do nosso estudo, né, nessa semana, eu lembro que a Ana Paula falou uma coisa que foi muito, realmente, aquilo me despertou para algo que eu ainda não tinha visto por esses olhos. Casos como Bezerra de Menezes, foi uma concessão, que ele implorou, ele pediu, ele falou, não, eu quero permanecer ainda na Terra, me dá essa moratória de 200 anos aí, que eu estou pedindo, para eu fazer, para me ajudar, porque eu tenho entes queridos, eu tenho muita gente querida que eu quero promover, melhorar, né? Promover em termos de evolução. Então, não é uma coisa que dá para a gente simplesmente, não, eu vou ficar na Terra. Não é assim, não. E precisamos até dar lugar para quem vai aprender, para quem vai ajudar, né? Então, é um processo. E se nós estamos aqui é porque ainda nós merecemos essa sala de aula que nós estamos passando aqui, né? Eu me lembro também que a Ana Paula disse, nessa ideia que ela colocou, de que é necessário a gente ir para um outro mundo para aprender, né? Para poder auxiliar melhor.
Eu me lembro bem disso. Eu achei excelente a sua colocação. Então, o Públio Lentulus, ele fez por merecer passar por tudo aquilo. Todo aquele ar de superioridade, de senador e tudo, ele depois veio na pele de um escravo, totalmente oposto. Oi, Ana Paula. Eu só vou fazer um outro adendo, que é aquela questão que foi uma coisa que eu estudei porque me incomodava muito, né? E a noção que a gente tem do que é o bem e do que é o mal, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que para entender o amor, as mensagens dele são muito bonitas, se a gente quiser entender realmente o que é o amor, né? E ele conta uma passagem, eu não vou falar porque é muito longa a história, mas, enfim, o que ele diz é que o assassino, ele podia ir para um mundo superior, porque um assassino tinha, na mesma evolução, na mesma evolução, não, desculpa, na mesma reencarnação, ele desencarnou e mesmo assim ele foi para um mundo superior. E dois espíritos não entenderam por que isso estava acontecendo. E daí o Dr. Bezerra de Menezes falou assim, porque quando ele se deu conta do mal que ele fez, naquele momento ele se arrependeu e passou a encarnação inteira dele devotado ao amor. E a incompreensão dos seres humanos é na magnitude do bem em relação ao mal. Né? Então, vamos pensar que existe uma ordem de grandeza para essas duas coisas. Né? Então, se eu faço isso aqui de mal, eu faço só isso aqui de bem, isso aqui de bem é muito maior do que isso aqui de mal. Né? E a gente não tem essa... Porque a gente veio de uma história de punição, né? A gente veio de uma história do silício, né? De colocar o silício nas costas, de colocar o silício preso na perna. Então, a gente não tem noção ainda disso. Então, eu vou defender o público só um pouquinho mais. Porque eu acho que porque eu acho que a gente precisa colocar... Vamos supor, se a gente tem 2 jarros, né? E a gente tem que preencher um deles. Então, vamos preencher aquele do arrependimento e do amor, sabe? Porque a gente não tem verdadeiramente noção do tamanho do poder disso. Eu acho que a gente é muito, muito criança ainda nessa compreensão. Né? Eu acho que é isso. É verdade. E ele só suportou, eu acho, tudo que ele suportou no 50 anos depois por conta disso, né? Por conta desse arrependimento sincero, do entendimento que ele já veio no coração, né? E não esqueça que, enquanto Públio, depois que ele perdeu os olhos e que ele começou, né, que ele descobriu que a Lívia não foi infiel a ele e tal, não esqueça que ele cuidou dos filhos do grande amigo dele, o Plínio, como um filho, né? Quer dizer, olha aí a gente defendendo o Públio, né? Mas ele cuidou né? Ele fez coisas boas, né? Ele aceitou a Ana, escrava, como amiga dele, da família. Quer dizer, ele estava completamente arrependido. Luiz, 2 contra 1, você perdeu. E tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar, né? A Ana Paula falando, eu me lembrei. O amor, ele cobre a multidão. Multidão. É, isso mesmo. Eu também me lembrei disso aí, Verinha, que você falou. Então, na verdade, não é defender, não é julgar Públio Lentulus, não é isso. É que a colocação que me fez fazer essas observações é que, poxa, ele não foi tão mal assim, né? Para passar pelo que ele passou. Parece que a dose foi, né, foi maior. Na verdade, é que tem toda uma história por trás disso. Ele passou exatamente pelo que ele tinha que passar. Então, não tem de mais, não tem de menos. Né? Então, tudo aquilo, e muito daquilo, certamente, foi ele que se comprometeu. Ele falou, não, eu vou passar por isso. Só que ele aproveitou a lição. Esse é o grande, a grande... Vitória, né? Sim, mas o ponto principal é, ele aproveitou a lição. E é Então, isso. esse ponto que eu concordo com você. Eu não estou discordando. Mas tem aquela frase que ele fala, que eu acho que essa é a frase, desculpa, eu vou insistir nesse ponto. Que é a frase que ele fala assim, porque ele viu Jesus, né? Ele encontrou com Jesus. E foi dado a ele a oportunidade de ele não passar por tudo aquilo. E daí ele pega e fala assim, eu não lembro para que personagem que ele fala isso. Que ele fala que ele não precisava ter ficado cego.
Ele não precisava ter passado pela morte do filho dele, ele não precisava passar por nada daquilo se ele tivesse compreendido o amor na hora que ele encontrou com Jesus. Essa frase, para mim, foi assim o ápice do livro. Eu li umas 4 vezes essa frase. Então, para mim, é só isso. Eu insisto, às vezes, em alguns pontos. Não, mas veja bem, eu concordo com tudo aí, só não concordo com o excesso de misericórdia, sabe? Porque, sem nada, é que é uma condição que ele se colocou. É verdade. A gente, Exatamente por isso que a Ana Paula falou. Poxa, ele podia ter feito diferente, mas não fez. E isso acontece com a gente. Pra caramba. Lembra que um comentário que você fez a respeito da gente ser meio intempestuoso e tal? Aí, então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E hoje, a cada dia que passa, eu entendo, eu acho, que nós, né, seja desse grupo, seja de outros grupos, esse que estão assim, percebendo a realidade da vida, da reencarnação, a verdadeira necessidade de estarmos aqui, é muito difícil. Nós somos Publio Lentulus quando vimos Jesus, sabe? Ainda somos. A gente desperdiça as oportunidades. Então, todo dia, todo momento. Mas é a madureza nossa. Quando a gente chegar lá, né, aí a gente vai perceber que realmente nós vamos ter, sabe, o domínio da situação. Quando você falou, né, que a Laura foi autorizada a lembrar 3 séculos de memória, eu fiquei, nossa, eu não quero lembrar disso tudo, não. Olha só, a responsabilidade, né? Porque quando você lembra, você tem a responsabilidade em cima de tudo que você fez. Às vezes é melhor esquecer mesmo. Deus é tão bom fazer com que a gente esqueça. Esse ponto que você tocou agora é muito importante, Kátia. Tem muita gente que critica Deus, né? Como se fosse, né? Critica Deus pelo véu do esquecimento durante a reencarnação. Olha o benefício que é para a gente. Senão a gente ficaria travado no remorso, na dor, no arrependimento, mas um arrependimento né, que deixa a gente estagnado, né? Então, esse ponto é realmente importante. Mas pode ficar tranquilos que eu concordo com vocês, tá? Eu faço isso aí só para... A gente entende, fica tranquilo. Vamos passar para o André Luiz agora? Vamos. Nós vamos estar agora estudando, ou comentando, ou aprendendo, André Luiz, dos capítulos, apaguei ali, 19, ficou atrás no meu, para mim, 19 ao 22, né? Então, nós vamos tratar da jovem desencarnada, que é a Heloísa, que é neta da... fugiu o nome da Laura, né? Da senhora Laura. Depois ele vai ter assim, uma noção do que é um lar, né? Como é que se constrói um lar lá na cidade espiritual. Continua falando disso e mais algumas coisas, e termina com o bônus hora, que é o meio de pagamento, ou o meio... moeda, né? É a moeda. De remuneração, uma moeda deles lá, no plano espiritual. E a gente vai ver a lógica disso. É muito bonito esse capítulo do bônus hora, e o quanto é diferente daqui, do planeta Terra, né? Então, a jovem desencarnada é uma menina, né? É uma neta da senhora Laura, que André Luiz fala, e cadê a neta? Né? Começa assim perguntando, né? Fala, olha, a gente não traz ela aqui porque ela está muito perturbada, ela está desgostosa e tal, e tudo isso pode trazer fluidos não benéficos para a gente durante a alimentação nossa. Então, olha que interessante, como a gente se perde nisso, né? Quantas vezes a gente não pega o prato de comida e vai ver aquele filme mata-mata, né? Aquele monte de gente em cima, né? Todo aquele monte de sangue, tudo, aquelas cenas. Imagina o que a gente não está colocando no alimento quando está fazendo isso. Então, alguém gostaria de falar? Eu queria falar, Luiz, porque isso também me lembra que a gente precisa vigiar os assuntos que a gente conversa
quando nós estamos sentados à mesa, na hora de se alimentar, sabe? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Isso me chamou a atenção quando ela fala isso. Você sabe, Kátia, que você me fez lembrar o doutor Décio, né? Décio Iandoli, quando ele fala que as obras de André Luiz foram um dos maiores presentes que os espíritos deram para a humanidade, né? E ele tem razão nisso. Se a gente for seguindo alguns passos, alguns pontos importantes, a gente transforma a nossa vida. Esse é um deles. Está num livro, o primeiro livro de André Luiz, está lá esse ponto, tratando disso. Olha o benefício que a gente não tiraria, né? Se realmente fosse dessa maneira, né? Se a gente atendesse essa recomendação, né? E aí ela comenta que a neta chegou muito fatigada, né? Ela tinha, aqui como ela falou, prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Que amor próprio é esse? É o egoísmo, né? Então, ela passou por uma tuberculose durante 8 meses, só que ela se sentia ainda o centro do mundo. E quando deixou lá, ela ainda estava pegada ao noivo, né? Então, na Terra sempre temos a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Então, para ela era o fim do mundo. Então, nós temos essa capacidade, essa tendência, pelo menos, de reclamar da vida. Nossa, a nossa dor é a maior do mundo. Só que não é assim. Como ela fala, tem milhões de criaturas que estão numa situação realmente muito, muito pior, né? Se comparadas à nossa situação. Então, ela dá uma... Inclusive, eu acho muito forte esse capítulo, pelos comentários que ela faz com a menina. Ela fala de forma assim, sabe? Nem fala o gato subiu no telhado. Ela já vai direto no assunto e fala da situação. Como é que ela deixou noivo, como é que agora vai ser a vida dele, e que ela tem que se dar a volta por cima, tudo, enfim, né? Então, aí... os motivos, né, que levaram ela a sofrer. Desencarnou prematuramente, era muito jovem, estava com a mágoa, porque a mãe estava por desencarnar também, a filha da Laura. Estava para desencarnar porque ela transmitiu a tuberculose para a mãe. Então, era outra coisa que trazia dor para ela. Tinha o sofrimento do noivo, porque o noivo sofreu, viu ela definhar, a cada dia ela estava assim, sumindo, né, na cama, porque estava emagrecendo, estava ficando depauperada lá. E também ficou sabendo através da Laura, por isso que eu falo, a Laura não tinha, a senhora Laura não tinha espinho na língua, não. Ela falava, não, ela falou do envolvimento do noivo, que já começou a perceber a presença dela lá, tal, da menina, e amiga dela, a melhor amiga, e já se encantou com a menina lá, né? Então, esse é o capítulo, não todo ele, mas as partes mais importantes. Importantes. Luiz, se eu posso fazer um comentário? A hora que você quiser, Kátia. E não só você. Então tá, tem uma parte, né? Eu acho que foi nesse capítulo aí, então antes de você mudar para outro, que ela apresenta a casa para ele, né? E ela fala da casa de banho. Aquilo me chamou tanta atenção, porque a casa de banho, né? O banheiro. Eu fiquei pensando, para que uma casa de banho no mundo espiritual? Espera aí, quais são as necessidades fisiológicas de um espírito que não tem o corpo? Aquilo me fez pensar, eu não sei a resposta disso, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Para que serve uma casa de banho no mundo espiritual? A gente não toma banho. A gente não faz as necessidades que o corpo tem. Você tem que pensar sempre, Kátia, que a coisa é relativa. Relativa a quê? Ao grau de entendimento, ao grau evolutivo, ao nível moral do espírito. Então, sempre tem que pensar nisso. Por que André Luiz foi parar no umbral e ficou lá por 8 anos? Essa menina ficou por 15 dias. Como você deve estar lembrada, no meio aí do estudo, ela faz esse comentário. Então, sim. A mãe dela, a mãe da Heloísa, a filha da dona Laura, ela vai ficar horas
Isso. Por quê? É tudo uma questão de como é que a pessoa está. Então, se bem que a Heloísa foi uma concessão, né? Foi parar com a avó porque seria melhor cuidada ali com a avó. Teria mais progressos na atenção, no tratamento da menina. Então, por isso inclusive é mais uma lição para a gente. Tudo está sendo assim, sempre formado, construído, tudo para nosso benefício. Mesmo uma passagem pelo umbral. Porque tem que passar por lá. Por quê? Porque a pessoa precisa, né? Se não precisa, sai fora de lá. Então, existem aqueles caravaneiros que vão lá e retiram, tem trabalhos mediúnicos que vão lá, as pessoas, os médiuns lá e retiram, ou os espíritos trazem, né, esses sofredores. Então, chega aquele momento, não passa daquilo. O espírito deixa aquilo, porque chegou no momento de já acabou. Mas ele carrega consigo a mentalidade material. Tem até uma coisa que fala assim, tem uma frase assim, né? Que a gente morre, mas não desencarna, né? Ou seja, a gente desencarna, mas leva consigo todas as mazelas, as dificuldades, as dores, as necessidades. Quantos espíritos a gente não vê nos dias de hoje, que tem necessidade ainda de droga, de comer, de beber, de sexo, tem doenças, tem feridas, e são espíritos que nem têm corpo mais, mas a situação mental dele faz com que ele pense que tem tudo isso ainda. Então, um banho, se ele está ali naquela casa, é para a necessidade de espíritos que têm essa necessidade, e a necessidade fisiológica, ou tomar um banho. Tem isso. Então, depende muito. Outros espíritos já estão acima disso, eles não estão se alimentando, porque não precisa de alimento. Nós vamos falar, desculpa. Num capítulo anterior foi falado exatamente isso, foi falado da água, foi falado da respiração, foi falado por que toda aquela rebelião com relação ao alimento. Então, nós falamos sobre isso já. Mas por quê? Porque o espírito precisa daquilo ainda, ele está arraigado naquela situação materializada. Tá? Mas, seguramente, a senhora Laura não precisa ir para o banheiro. Tá? Não perguntei para ela, ninguém fala isso aí, tal, mas porque a condição dela é outra. Mas, certamente, a neta precisa. Percebe? Então, cada um tem a sua necessidade. Deu para... Entendi, bem colocado, porque realmente eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei, puxa, para que um banheiro? Tem razão. A nossa condição, viu, Kátia? A nossa meta é se desmaterializar. Isso. Quanto menos materializado, do ponto de vista, assim, sabe, apegado à matéria, quanto menos, mais espiritualizado e menos dependente de coisas triviais do nosso dia a dia. Ninguém deixa de ir tomar um banho, de ir no banheiro e tal. É coisa diária nossa. Aqui. Agora, desencarno, não sei que desencarno, não percebi que desencarnou, eu vou fazer tudo o que eu fazia aqui. Se eu como, eu vou precisar, aquilo que no meu sistema digestivo não aproveitou, eu vou pôr para fora, né? E essa é a mentalidade. Eu estou machucado, sabe, cortaram um braço meu aqui, não sei, foi um acidente, e eu me vejo com o braço cortado, lá no plano espiritual também. Mas é a minha condição mental, né? E nós vamos perceber também, Kátia, que nosso lar é um lugar bem próximo da crosta, né? E ali é onde vão os espíritos bem necessitados ainda, né? E a gente vive falando, né? Quero morrer para o nosso lar. Se eu puder, não vou não, viu? Passar lá no umbral, não tem jeito, né? Dizer que não sei quanto tempo lá, depois o nosso lar vai ser um paraíso, né? Perto da... Isso. Esse ponto é importante que a Verinha falou,
que o nosso lar é uma cidade espiritual, é uma cidade de transição. Nós temos a ilusão, não, tem até gente que vende terreno no nosso lar, né? Logo, logo podem oferecer pela internet para a gente, mas não compra. Mas por quê? Olha só, mais uma evidência da misericórdia divina. Para a gente se preparar para ir para outro lugar, a gente passa por uma cidade transitória, uma cidade de transição, um local de transição. O umbral é um local de transição. A terra é um local de transição. Tudo. A gente tem um apego tão grande, a gente quer ficar num lugar, ou quer aquelas coisas para a gente, ou aquelas pessoas para a gente. É tudo transição. Tudo assim. Estamos, sabe, a própria terra aqui, materialmente falando, é um barco que está navegando aí no espaço e está mudando de lugar. Hoje a gente vê uma estrela lá no céu, olha para cima, fala, oh, aquela estrela tal. Mas não está mais lá aquela estrela. Nós estamos vendo porque o brilho dela, até chegar aqui, levou tanto tempo, então chegou agora. Mas ela já mudou de lugar. Ela já está no outro. Aquelas constelações de cuidar nome, né? Ursa Maior, Ursa Menor, tudo, né? Essas constelações já têm outra configuração. Se a gente conseguir chegar perto, ou de um outro ângulo, mais perto, vai ver que não está mais lá. Então, tudo está em movimento, está tudo... É dinâmica a coisa. E assim é com o nosso lar. Então, tem gente que tem a ilusão de que, não, vou lá ficar para sempre. Pode ficar por um bom tempo, mas não vai ficar para sempre, não. De lá pode até reencarnar, né? Não, normalmente é para isso que está. É transitório. É transitório. Então, tudo. A nossa presença aqui é transitória, a nossa, né, aqui na Terra. Sabe, a Verinha falar que é uma cidade que está bem perto da crosta terrestre me fez lembrar, e faz todo sentido agora, eu tinha me esquecido disso, faz todo sentido um comentário que acho que a Dona Laura faz, e talvez nesse capítulo mesmo, sobre a gente aqui querer copiar o que já existe lá, não é o contrário, e lá está copiando aqui, não é assim, existe lá primeiro, e a gente aqui encarnado tenta estabelecer o lar da mesma maneira que existe lá, as relações com os nossos amados da mesma maneira que existe lá, e etc. Né? Relações que eu digo assim, relação que ela, acho que é o próximo capítulo, desculpe, Luiz, fala de esposo e esposa, relação do lar. Todo mundo já leu, isso não é novidade, olha aí. Então faz sentido, se está tão perto da crosta terrestre, faz todo sentido, né? De que a gente esteja tentando por intuição, coisas que a gente traz, né, os resquícios da memória dentro da gente, copiar o que a gente já conhece do lado espiritual, né? Acontece lá primeiro e depois se replica aqui. Né? E se acontece o inverso, é por uma necessidade. Se eles colocam no plano espiritual um banheiro, é porque tem uma necessidade, entendeu? Então, aí copia daqui por uma necessidade fisiológica, tal. Tem um banheiro, uma casa de banho lá na casa, numa cidade espiritual. Então, percebe que as coisas elas têm, assim, duas vias. Claro que é muito mais do plano espiritual para a Terra. Dinâmica, né? Dinâmica. Muito dinâmico. Mas tem essa necessidade também, né? Tudo para atender o quê? Ao desenvolvimento espiritual, né? Agora aqui, o capítulo 20 fala das noções de lar. Ela fala uma coisa, porque ela foi ter com um ministro, que ele era, né, ministro, né? Que ela foi ter com ele, e ele era matemático. Então, tudo ele punha assim, né, fazia umas comparações matemáticas. E ele coloca que o lar é como se for, e ela repete para o André Luiz, né? Como se fosse um ângulo reto nas duas linhas do plano da evolução divina. Então, a gente vê assim uma linha que sai do mesmo ponto. Uma vai para cima e outra vai para a horizontal, né? Que é o que ela fala. A reta vertical, essa que vai para cima, é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Outro dia eu fiz uma brincadeira aí, mas ela era muito séria, que a gente sempre está na maioria, os homens estão na minoria nesses grupos hoje.
E até eu falo, e aí a tendência é que a mulher domine, porque ela tem muito mais sentimento. O homem dominando, olha o que aconteceu. Vê o mundo como ele está hoje, né? Porque o homem teve o domínio até agora. Está tendo ainda, né? Então, ele está na reta horizontal, que é o sentimento masculino, né? Que está na marcha do campo do progresso comum. Então, esse é o material, né? Então, a mulher mais sentimento e o homem mais matéria. Então, isso está... Por isso a importância da gente alternar entre as encarnações. Uma hora tem experiência como homem, uma hora tem como mulher, e vice-versa. Por quê? Para justamente desenvolver essas qualidades. Porque se uma pessoa fica tanto tempo numa condição ou na outra, ela está em assim, defasagem com o aprimoramento. Ela precisa estar intercambiando essas duas oportunidades, né? De conhecimento, de desenvolvimento. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, ali naquele vértice, ali bem naquele ponto de convergência, aquele é o lar. É ali que está toda a experiência. Por isso a família é muito importante. Então, quando a gente fala, né, que a primeira experiência de amor, de dedicação, de compreensão, está ali, na família. Então, é o grande exercício, na verdade, o primeiro grande exercício da gente praticar a fraternidade. Porque ali a gente defende os parentes, né, os filhos, esposa, marido, irmãos. Ali. Então, naquele núcleo é onde está sendo gestado ali o amor pela humanidade. Depois, à medida que a gente vai evoluindo ali, a gente vai propagando para outros tipos de relações, de relação com os parentes mais distantes, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Então, aí a gente vai ampliando esse amor. Então, ela fala, é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Olha que coisa. Então, a gente tem que ter essa união espiritual mais do que a união física. Não sei se eu compliquei isso aí, mas, sabe, porque o espiritual é para sempre. O espiritual é a nossa vida real. Então, esse amor que a gente desenvolve é muito mais proveitoso, é muito melhor do que o amor carnal, o amor ali de corpos. Então, é isso que ela quer dizer, né? Esse templo de união espiritual das pessoas. Se alguém sempre que tiver qualquer coisa, por favor, é só interromper minha fala e falar, tá bom? Essa parte aí, ela é muito, muito boa, esse capítulo, porque ele faz meio que assim um diagnóstico da nossa sociedade, da nossa relação familiar, das preocupações que a gente tem, quando deveria ter uma preocupação um pouco... Posso tomar um pouco? Quando a gente tem isso, a gente pode perceber que ali é um alerta para a gente. Que tipo de sociedade nós estamos construindo a partir da família, né? Então, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Então, um pouco antes, ela fala sobre quando o homem conhece a mulher e ali desenvolve, está começando a relação. Então, tudo é bonito, qualquer assunto é bonito, se discute, é tudo, né? É tudo fantástico. Bastou casar e conviver um tempo juntos que já começam a haver algumas discrepâncias. Então, ela discute muito esse ponto. E é muito bonito esse capítulo. Para quem leu na íntegra, tudo, vai gostar de ver isso. Dissimulam, né, os casais.
em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Então, eu conheci um casal que viveu 22 anos. E os próprios filhos, eles achavam que era tudo uma maravilha, porque estavam sempre os dois bonitinhos, sentadinhos no sofá e tal. E os filhos, que já, boa parte já casado, via, né, aquela situação e achava que estava tudo bem, que estava tudo... Até que um dia a esposa fala, eu não aguento mais, eu vou me divorciar dele. Mas peraí, como é que é isso? Vocês são um casal, olha que bonito, faz 2 pombinhos. Não, isso é tudo de fachada. A gente não se tolera. Eu não aguento mais esse homem. Uau! Então, é esse que ele fala, dissimulam em sociedade e na vida íntima. Não, desculpa, na sociedade. E na vida íntima, um vai longe, pensando, tal, não está nem aí com a realidade aqui. E a outra está comentando aquela coisa do dia a dia lá e que não afeta em nada o outro, né? Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Que coisa, né? Isso aí foi escrito há 70 anos atrás e como ele é atual, né? Até hoje. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Então, quando os espíritos femininos, ou que vão reencarnar como mulher, que vão ter a maternidade como meta, como sua missão particular, então, quando ela se prepara, as horas de serviço, elas são contabilizadas em dobro. Tal a importância que se dá para isso. É um tipo de um fomento, um tipo assim um incentivo para desenvolver a maternidade. E aí a gente percebe por que a maternidade é algo assim que, nossa, os filhos se encantam. A gente vê assim, quando tem algum espírito sofredor, ou mesmo perseguidor e tal, quando aparece a mãe, né, que ele percebe a presença da mãe, ele desmorona. Porque é todo aquele amor que ela colocou, é como se fosse um plantio, né, uma sementeira. E naquele momento, né, do reencontro, aquilo floresce, aquilo vem em tudo em volta, né? É tudo de volta. Então, é a execução do que no plano espiritual ela já exercita como teoria, vai? E ela, quando recebe crianças no lar, então ela é bem remunerada por isso, porque justamente estão os sentimentos, né? Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Bom, ele está usando almas gêmeas, mas sabe, né, almas que se identificam, mas não quer dizer que nasceram juntas e tiveram toda uma vida junta e vai sempre ter o mesmo nível evolutivo. Isso não existe, tá? Só para lembrar que a gente até estudou isso no Livro dos Espíritos, mas ele coloca, deveria estar entre aspas aí, né? Mas então essas almas gêmeas, almas que se amam, né? Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Aí isso faz a gente voltar para o livro há 50 anos, né? Ou 50 anos depois, que a gente vê as relações e as famílias e quem está naquelas famílias e a gente reencarnando para justamente resgatar. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Aí a gente lembra até de Evangelho no Lar, da importância de manter o ambiente, né? Porque imaginem, eu lembro quando era criança, que eu morava num bairro operário, e as casas eram geminadas, né? Então, uma coladinha com a outra, assim, aquele monte de casa. Então, tinha a rua, tinha
o quarteirão era todinho assim, né? Os quintais eram no meio e tal, mas toda assim, a gente escutava até o vizinho ali né, o que estava falando, né, do outro lado ali. E tinha, vira e mexe, tinha casais que brigavam, famílias que brigavam, tinha isso normal, né, no meio de tudo aquilo. E aí, hoje, passando o tempo, estudando um pouco, conhecendo um pouco da doutrina espírita, eu fico imaginando a assistência espiritual, vendo, assistindo tudo aquilo, assistência do ponto de vista assim, de assistir, né? De olhar, de presenciar, vendo aquilo. Devia ser um show para espírito que não tinha que fazer. No entanto, se a gente acende uma lâmpada, uma luz do Evangelho na casa da gente, que tipo de espírito que vai conviver com a gente? Certamente que não é aquele que gosta de ver briga, ele vai viver em outro lugar. Mas aqui, onde está o nosso lar, assim, nossa casa, né? A gente vai ter uma convivência muito, muito melhor. Né? O pessoal que está no Brasil está acordado ainda, não? Acho que dormiu. Pode continuar, Luiz. Estamos aqui. Me preocupa ser tão tarde aí, né, Ana Paula? Então, essa conversa, ele fala, né? Ele começa lá no capítulo anterior e depois segue, né? Essa conversa, essa palestra, né? Por isso o título, Continuando a Palestra. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, né? À custa de esforço e dedicação. Aí a gente já começa a entrar nessa remuneração para entender melhor a necessidade do trabalho. Vocês se lembram que num capítulo anterior, aquela senhora que é atendida junto com o André Luiz, que o André Luiz queria até voltar para, né, largar ali, ela tinha, se não me engano, 308 horas de trabalho, bônus horas, né? 308, estava na casa dos 300. Bônus hora, em 6 anos que ela estava lá. Acho que era isso. 6 anos. Então, ela era uma hóspede, estava na transição para ir para algum outro lugar. Agora, como é que ela estava aproveitando o tempo dela? E mais para frente, a gente vai perceber sobre a aquisição de casa, por exemplo. Então, para adquirir uma casa, ela tinha um custo de 30 mil bônus hora. Então, essa preocupação, como vem o pai do Lísias, né, o marido da Laura, né, o Ricardo, ele vai e constrói isso antes deles chegarem. Então, ele trabalhou para poder ter uma casa. No caso daquela senhora que foi lá reclamar, né, que queria atender os filhos, né, ela estava num lugar comum, onde estava todo mundo ali, convivendo. Porque ela não tinha direito, ela não tinha como adquirir uma casa para ela, uma moradia para ela. Ainda que compartilhada, né? Sei lá se tem isso aí lá ou não. Né? Mas, percebe? Então, o bônus hora é assim, o dinheiro, né? O sistema monetário para poder adquirir. Porque tinha coisa que a gente vai ver aqui, né? Que se não vai ver, eu falo já, porque tinha coisa que era de comum fornecimento. Então, alimento e roupa, todo mundo tinha. Trabalhando, não, todo mundo tinha isso aí. Sendo aquela mulher, aquela hóspede lá, e que recusava tudo que era serviço, ela tinha alimento e tinha roupa. Agora, algo diferenciado, até mesmo uma roupa diferenciada, né, dentro dos limites, dos padrões lá, tinha que pagar por isso. Pagar em troca de serviço. Olha que bonito. Então, eu às vezes fico pensando um dia, quando a Terra estiver lá na frente, já passar a regeneração, já estiver lá num lugar feliz, né? A Terra ser um local, um planeta feliz, aí, como que será a unidade monetária? Como é que vai se pagar? Será que vai precisar?
Por que não concentrar aqueles que fazem? Hoje, por exemplo, se a gente compra um computador, pifou o carregador, eu tenho um outro computador, que é de uma outra marca, o carregador não serve naquele lá, no meu, né, que pifou. Não posso substituir. Então, imagine o custo para o ambiente de ter tantas variações, tantas coisas assim diferentes, ao passo que se tiver um modelo de carregador único que serve para qualquer computador, né? Olha quanto que seria conveniente e útil para o meio ambiente. E outra, tem lugar que é produzido um determinado produto num lugar, e tem outro que é produzido num vizinho ali, que seja, um concorrente. Imagine se não concentrar tudo isso. Eu estou falando tudo de coisa... eu estou falando assim de elucubração mental. Aí eu não estou... Estou sonhando aqui. Mas eu tenho esse direito de pensar como é que vai ser o planeta. Então, vai ser na base da cooperação. As oportunidades vão ter para todo mundo, trabalho para todo mundo, porque vai ser uma coisa assim, bem distribuída. Hoje, não é bem distribuída. Hoje, a concorrência faz com que a gente acabe indo até para um trabalho que nem seria o trabalho da nossa vida, o sonho da nossa vida, mas ele é bem remunerado. Então, eu vou nele. Então, olha quanta coisa, né, que vai... E esse critério, né, do bônus hora, que a gente vai estar entrando mais aí, ele vai lembrar a gente sobre isso, né? Agora, tem aqui sobre recordações de vidas passadas, né? Que é aquilo que a senhora Laura fala lá. É preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Então, a recordação com o objetivo de edificar, de construir, de evoluir. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então, em geral, e põe geral nisso, né? Nós temos muita coisa que a gente não se orgulha do nosso passado. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz. Então, até para recordar, nós temos que ter o momento certo. Porque ele pode, ao invés de ajudar, atrapalhar. Quantas pessoas não querem saber quem foi na vida passada, que rei que eu fui, que rainha que eu fui, qual é a minha, sabe, a história, que invenção que eu fiz. Tal. Aí faz uma regressão, aí vai ver que não foi, e se foi rei e foi rainha, não tem nada para se orgulhar ali. Porque é bonito esse romanceado sistema, né, que a gente vê nos filmes, né, reis, rainha e tal. Hoje tem a coisa um pouquinho mais real, né, um pouco mais em termos de realidade. Mas antes era tudo conto de fadas. As histórias chegavam para a gente, era nossa, rei, rainha, tudo aquilo, tudo bonito, maravilhoso. Mas não tem nada de bonito e maravilhoso, porque são pessoas como nós. Todos nós temos o nosso passado, que tem coisas boas e coisas não tão boas assim, né? E não sei se vocês que assistiram o filme, né, perceberam esses computadores, né, no filme, quando ele vai lá fazer uma pesquisa lá e tal. Então, nas seções de arquivo, nós temos essas anotações particulares. Nós temos tudo isso. Senão nós, através do nosso perispírito, aquilo que interessa, está tudo arquivado ali, né, para a gente. E essa leitura das nossas próprias memórias, que é essa que ela falava lá, né? Tanto ela quanto o marido, elas voltavam no tempo, né, para obter as informações. Tudo isso para que possa compor uma reencarnação o mais proveitosa possível. Então, se o Nestório, ou se Públio Lentulus, ou se Públio Lentulus Sura, né, eles têm toda uma história, e eles relembrando tudo aquilo, eles podem melhor construir uma reencarnação. Agora, é claro que o sucesso dela vai depender do aproveitamento da oportunidade.
Imagina se a gente vai assistir uma aula. Nós todos vamos assistir uma aula importante para a gente, né? Aí a gente está lá no meio da sala e leva com a gente lá nosso celular e ficamos passando texto para todo mundo lá durante toda a aula. Poxa, a aula era fantástica, estava programado isso. A gente podia aproveitar aquilo, seria de muito bom proveito, a gente caminharia mais para frente ainda. Mas durante a aula, nós não tivemos a atenção que era necessária. Então, fazendo uma comparação com reencarnação, é a mesma coisa. Nós já temos tudo ali, tá tudo, vai chegar às nossas mãos as oportunidades. Vão chegar até nós. Mas nós vamos aproveitar, nós vamos estar distraídos, nós vamos querer fazer uma outra coisa que não aquilo que deveria fazer. Então, essa é a maneira com que a gente encara as coisas. Então, eu fico imaginando, né, o Chico Xavier, escrevendo livro, um atrás do outro, fazendo a caridade dele, trabalhando mediunicamente, e visitando, e tudo, enfim, fazendo tudo o que ele fazia, né? E parece que ele não dormia, e não dormia mesmo, né? E ele tentou não, ele aproveitou o máximo possível da oportunidade dele. Seguramente, se eu tivesse arrumado uma tarefa dessa, eu não daria conta, porque eu não tenho essa capacidade ainda. Então, vou ficar no meu feijão com arroz aqui mesmo. Mas isso tudo em função do passado, tudo, e o acerto que a gente faz para poder tá tendo essa reencarnação. Então, a memória é importante quando vai ser feito isso. Operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Então, é a senhora Laura falando como ela e o marido estavam relembrando o passado. Então, vamos ver o que eles falam um pouquinho mais sobre isso aí. Não falo mais, né? Que era, mas nesse mesmo capítulo, que eu fui muito mais além. Isso é da tontura, ver se, né? Então, aqui, quando esses espíritos vão aplicando esses passos, eles vão relembrando. E aí, nesse ponto que ela comenta, que são 300 anos de regressão que eles fizeram. Esses técnicos, eles advertiram que não seria conveniente ir além disso, porque as memórias seriam, ao invés de serem produtivas, seriam danosas. Então, vocês imaginem o que eles devem ter feito, né? Quer dizer, não o que exatamente, mas o quanto podem ter feito para que não tivessem acesso a essas memórias. O bônus hora. Esse aí é muito interessante. Essa é uma parte que vale a pena também conhecer, todo o processo, todo o mecanismo, para ver como a gente trabalha de forma diferente e não ideal em relação a essa cidade espiritual. Por isso que eu acho que no futuro, né, como eu comentei, nós vamos ter uma outra estrutura monetária, uma outra forma de pagamento. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Isso assustou o André Luiz. Mas como? Ele nunca ia imaginar que naquele local haveria um tipo de moeda, né? Um tipo de remuneração. E aí ela fala que é um valor, é uma ficha de serviço, né? como valor aquisitivo, tem poder aquisitivo, em função do que do que as pessoas estão trabalhando, exercendo, né? E aí, a coisa toda está voltada para o todo. Então, ela fala, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vive. Eu lembro que
há muito tempo atrás, quando falavam de crescimento econômico, né, no Brasil, então eles falavam, primeiro vamos fazer um bolo grande e depois nós vamos dividir, né? Mas não deu certo, tá? Vocês veem como é que está lá no Brasil, né? A divisão, não tá? O bolo ficou meio dividido com critério um pouco mais tendencioso, né? Então, mas ali era possível. Eles cooperam para o todo, e esse todo é de todo mundo, é patrimônio comum, e todos usufruem daquilo. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Então, aquilo que tinha comentado um pouquinho mais cedo. Alimento e roupa, todo mundo tinha direito. Todo mundo. Chegou hoje, ficou não sei quantos anos lá, tá? Todos têm esse direito de... Se precisa de comida, se alimenta. E roupa, que todo mundo precisa, tem roupa. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Que celeiro é esse aí? Alimento e roupa. Cada um de nós que trabalhamos deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas que o dia se constitui. Então, aqui ele está falando, ó, deve dar no mínimo 8 horas. Mas não necessariamente acontece isso, como a gente já viu em vários lugares do livro. Tem pessoa que está lá vivendo há muito tempo. Eu lembro do Camilo Castelo Branco, lá na colônia que ele estava, e ele estava há 50 anos lá já, e nada de reencarnar. Os amigos deles, aquele formavam um grupo de 6, já tinham ido todos, e ele ficava lá. Ele sentia que as pessoas olhavam para ele de forma meio assim... Ele se sentia mal em relação àquele lugar, porque ele estava pesando no patrimônio, na economia, né, espiritual daquele local. Então, cedo ou tarde, ele teria que reencarnar. Mas até o momento, lá no final do livro, quem lê o livro do Memórias de um Suicida, vai perceber isso aí. Então, assim como o exemplo daquela senhora, né, que queria ajudar os filhos. Ela estava tantos anos lá e não estava aproveitando o tempo, não estava trabalhando. Então, deve dar no mínimo 8 horas, mas não necessariamente trabalha, porque ninguém é obrigado. A pessoa quer ficar estagnada, fica, né? Porque ninguém tem o direito de violentar o desejo do outro. E aí ele fala, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, as coisas têm um peso conforme a necessidade, conforme a utilidade, conforme o resultado em benefício dos demais. Então, não é... Quando André Luiz fala, ele pergunta, mas lá na Terra tem o médico e tem a pessoa que tem um trabalho comum. O médico é mais remunerado, mais bem remunerado que o comum. E aí ela entra nesse ponto, que o que vai valer realmente é esse sacrifício, é essa qualidade de benefício que a pessoa faz. Então, o trabalho é baseado nisso, e não no rótulo que ele tem, né? Ou na especialidade que ele tem. Aí a casa, né? Podemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Então, eu posso utilizar esse bônus hora a benefício de outras pessoas. Tanto trazendo, por exemplo, trazendo uma pessoa para morar junto na minha casa, que eu construí, tudo lá, a casa espiritual, como um auxílio para essa pessoa. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Conta-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Um caso que também pode ilustrar isso é a neta Heloísa na casa lá da senhora Laura, que ela podia estar numa enfermaria comum,
E, no entanto, ela estava ali junto com a avó dela. Então, esse era um bom uso das prerrogativas aí do benefício do bônus hora, né? As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Essa é uma parte bonita também que ele fala, porque não é só o trabalho em si, mas o preparo das pessoas. Então, elas são remuneradas pelo preparo que fazem para si próprias, porque o preparo é um tipo de trabalho, ela está trabalhando a si própria. Então, é mais essa educação, enriquecimento, né? Para poder se melhorar a cada momento. E é isso aí. Esse era nosso estudo de hoje. Nem aumentou o grupo, nem diminuiu. Tá bom. Muito bom, Luiz. Obrigada. Eu agradeço. Né? Dessa vez não foi Kardec, dessa vez foi André Luiz. Tá? Então, agradeço a ele. Para mim, assim, eu lembro a primeira vez que eu li essa questão do bônus hora. Eu lembro que me deu um nó na cabeça que eu tive que ler de novo esse capítulo. Eu falava assim, gente, não tem lógica. Como que tem a lógica, né? Mas para mim, assim, eu fiquei tão surpresa e aí entendendo todo esse conceito de não, temos que nos esforçar, né? Vamos trabalhar e até lá no plano espiritual para você ter as suas conquistas. Eu falo assim, realmente. Aí quando a gente vai juntando as pecinhas de tudo que a gente estuda, é pelo nosso próprio esforço mesmo. Não tem essa, não tem essa de quem indica assim para ganhar as coisas tão fácil, né? Tem que realmente trabalhar para merecer. Desculpa. Eu acho que, como o nosso lar ainda está muito próximo à crosta, o fato da gente receber o bônus hora nada mais é do que um incentivo para nós, né? Para que a gente possa fazer mais. Na verdade, é isso que eu acho que ocorre, sabe? Porque estimular, né? Nós ainda lá no nosso lar estamos ainda um pouquinho, né, com o pé na terra, né, um pé na materialidade. Vocês imaginem só. Isso é um incentivo. Vocês imaginem só. Hoje, por que a gente trabalha que nem um louco, tal? Porque a gente quer acumular mais, quer ganhar mais. Não é nenhum crime isso aí, desde que seja algo assim legal, do ponto de vista de legalidade, né? Não estamos fazendo nenhum mal, não estamos tirando de ninguém, estamos trabalhando, tá? Vem, não tem problema, né? É um incentivo, realmente. Imagine nós no plano espiritual, deixamos aqui tantas pessoas queridas e a gente trabalha lá e pode reverter isso em benefício deles, sabe, daqui, para melhorar. Nossa, só muda o enfoque, mas é a mesma coisa. A gente gostaria de ter mais para poder ajudar mais aqueles que a gente, né, os nossos amores, né? Porque a gente vai sair daqui, mas vai deixar a gente querida aqui. Vai. Né? E também pode ir para o plano espiritual e lá ver gente querida nossa em péssima situação. Então a gente também vai gastar essa economia, né, espiritual no ente querido, né, em benefício dele. Então, praticamente não muda nada. Muda, claro, a forma de obter, muda o tipo de remuneração, mas basicamente a mesma coisa, né? Claro que aqui a gente pensa mais na gente, né? Quer angariar mais e mais, tá? Porque nós somos os beneficiários, né? Ou beneficiados, né, disso. Mas ninguém vai ficar desempregado espiritualmente falando, tá? Pode ficar tranquilos que ninguém vai dar desemprego zero. É o melhor dos mundos. A gente não...
Oi, Ana Paula. Eu sempre entro, né? Não. Mas tem uma coisa engraçada nesse negócio do bônus horas, que você ganha bônus horas praticando a caridade, né? Você é obrigado a praticar a caridade para ganhar o bônus horas. E o que eu acho interessante, assim, quando você lê mais de uma vez o livro e você vai vendo as explicações também, enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Que engraçado, porque para o André Luiz poder visitar a família dele, ele teve que praticar muita caridade antes. E acumular esse bônus horas, e o engraçado é que não é o bônus horas em si que foi importante, né? Porque para ele ter passado por todos aqueles estágios, foi o necessário para ele rever a família dele. Porque se ele fosse diretamente lá e rever a família dele, ele não melhoraria, ele ficaria naquele ciclo vicioso ainda. Então, assim, eu acho interessante como que a misericórdia divina funciona, né? É sempre para nos ajudar, não tem nada que é para nos prejudicar ou para fazer algo que seja contra, de alguma forma, a nossa vontade, né? Às vezes a nossa vontade não é ainda a boa vontade, né? Então eles têm que contornar né, todo o processo, e às vezes a gente não enxerga e acha que está, sei lá, sendo obrigado a fazer alguma coisa, né? E não era pro nosso bem. Só que no começo a gente é criança mesmo, né? Então não tem jeito. Você tem que dar um incentivo. As pessoas fazem isso com os filhos, né? Quando eu era pequena, minha mãe também fazia isso. Ela falava, olha, termina a sua tarefa aí, faz toda a lição de casa, que daí você pode comer um doce, alguma coisa assim, né? É um incentivo, né? Agora, sabe que esse comentário me fez lembrar uma coisa que eu passei batido aí, né? Porque não estava nos charts aí apresentados, então, que quando a senhora Laura está falando com a neta, ela fala que ela precisava se reequilibrar, precisava se tratar, precisava, né, conquistar o mérito de visitar os entes queridos. Então, ali, dá a impressão que ela está falando para o André Luiz. Isso aí que você falou, viu, Ana Paula? Que quando você falou, me lembrei disso. É como se ela tivesse já dando de antemão, falou, ó, você também tem que se preparar, tal, tal. E aí ela fala para a neta, e você vai encontrar o seu noivo casado com a sua melhor amiga, né? Então ela já estava dando lá de antemão. Spoiler. É, Spoiler. o André Luiz falou, o gato subiu no telhado, né? Então, claro que aí ele nem faz menção do que ele percebeu, mas a gente que já leu o final já percebe que ali está embutido um recado também para ele, porque aquilo vale para todo mundo, né? Então, aquele sentimento de egoísmo, né? De deixar alguém para trás e essa pessoa querer reconstruir a vida, né? Então, tem essa possibilidade. Então, a gente também esteja preparado para isso, né? Sem ser egoísta nem nada. Né, Valinha? Passa a mão na cabeça dele, senão ele fica bravo. Não, mas Não, agora eu tô passei meio assim. brincando. Quando ela faz assim meio, Não foi com carinho. aí agita o cérebro assim, né? Para pôr no lugar. Mas é isso aí. André Luiz é sempre muito bom de ver, de ler, de rever, de reler. Mas, nossa, é fantástico. E cada dia que passa, realmente, a gente vai adquirindo mais conhecimento, vai se familiarizando com o mundo espiritual, através das obras que a gente vai lendo, de tudo, né, que está disponível à disposição, porque, olha, não temos nem como reclamar. Está tudo aí. Tem livro só de um trabalhador mediúnico tem mais de 400, só de um. Tem os outros que tem 200. Não tem que reclamar, não vai dar numa encarnação, mas nós vamos ter que tentar. Os outros livros de André Luiz também são fantásticos, né? E dá vontade de fazer um estudo de todos eles, né? Estudar junto mesmo, porque é difícil, né? Eu estou relendo aí, estou lá não, como é que é o nome? Esqueci. Mundo Maior? No Mundo Maior. Já começa a ter aí ter que rever, né, capítulos, porque não é fácil, né? Quando ele começa com aquelas partes lá
da consciência, do inconsciente, etc., né? São fantásticos. Acho que a gente devia estar estudando junto. Tem alguém que gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém sente vontade de fazer? A nossa briga, né? Se não tiver ninguém, eu me candidato. Se não tiver ninguém, mas assim, eu sei que vai ter gente que vai querer brigar comigo. Não, não, é minha vez hoje, então, mas, né, Eu já fiz hoje, hein? como eu não fiz, né, na abertura, então eu posso me dar o luxo de fazer, né? Eu posso fazer. Ah, Não é aquela coisa que bateu a vontade, que está falando no meu coração. Então, se alguém tiver com essa vontade, porque você me inibiu agora, Luiz, vou ser bem sincera. Assim, aquela vontade no coração, assim, que quer fazer, olha, a minha vontade vai ter alguém mediano que receber a mensagem aí, né? Então, se ninguém fizer, eu faço. Mas se alguém tiver com essa vontade no coração, falar assim, eu quero fazer essa prece final, a minha vontade do coração é ouvir a sua prece, tá? Então eu vou desligar meu. meu Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estar aprendendo, de despertar em nós cada vez mais os ensinamentos, as qualidades necessárias para nós evoluirmos. E vamos pedir a Deus, aos nossos amigos espirituais, sempre lembrando do nosso amado Mestre Jesus, que desperta em nós as forças que nos renovam, que nos fazem capaz de chegar ao melhor de nós. Que hoje, Jesus, o seu amor possa nos tocar, nos unir, que possa despertar em nós o desejo de espalhar o amor, a bondade, a verdadeira caridade e a luz do Evangelho para todos em nossa volta, todos em nossa vida. Faça crescer em nós a semente do seu Evangelho, Senhor, e que possamos frutificar o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, a solidariedade e todos os bons frutos que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos cada vez mais desenvolver em nós as qualidades necessárias para nós evoluirmos e nós sermos o bem em nossa família, em nossa casa, à nossa volta e principalmente para nós mesmos. Que nós possamos viver aqui essa vida de uma forma que nós gostaríamos de continuar vivendo quando não estivermos mais aqui. Que nós possamos fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, algo positivo para deixar de legado, para que as pessoas à nossa volta, através da nossa vida, consigam sentir um pouco do amor de Jesus, que consiga sentir um pouco da caridade, que nós possamos aqui, ainda em vida, acumular bônus hora a favor dos outros, que possamos abdicar do nosso ego, do nosso orgulho, pensar um pouco mais naqueles que tanto necessitam. Desperta em nós cada vez mais esse desejo de sermos pessoas melhores, de aprendermos e de estarmos aqui reunidos, aprendendo, contribuindo com o nosso crescimento moral, espiritual. Vamos pedir também por aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje, mas que a luz do Evangelho, que a luz do amor possa cobri-los, possa atingi-los, a eles, aos seus familiares, que abençoe toda a sua casa, todos os cômodos, todos aqueles que vivem nas casas, os roommates, os familiares, que a nossa casa possa ser um ambiente de amor, de paz, de calma, que nós possamos cada vez mais sentir a presença de Deus, sentir nosso amado Mestre Jesus em cada detalhe. Então, que essa luz,
que esse amor, que esse pensamento nos acompanhe durante toda a semana. E assim encerramos o estudo de hoje, com a graça de Deus. Que assim seja. Lu e Carol, por volta das 9h30 amanhã, né? Tá bom? Então tá. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Obrigada, Deus, tá? Obrigada, Verinha, Ana Paula, todo mundo. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite, boa noite. Boa noite, Nelise. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.